Bem, vamos continuar as nossas hipóteses de extinção do crédito. Vamos começar de novo aqui. Muito bem, vamos continuar as nossas hipóteses de extinção do crédito tributário, já na parte 8 desse título Crédito Tributário. Na parte anterior, vimos tudo a respeito de pagamento, muitos artigos importantíssimos a respeito de pagamento. E agora vamos conversar sobre as outras hipóteses de extinção do crédito tributário. Então, vamos lá. Primeira delas, a compensação. Ora, a compensação é uma hipótese de extinção do crédito que, na verdade, não ocorre pagamento. A fazenda pública deve para o sujeito passivo deve para a fazenda pública. Mas não é assim, eu estou devendo para a fazenda pública está me devendo, acabou. Não é assim. Tem que haver uma lei autorizando a compensação e aí sim pode ser extinto o crédito sem que haja adimplemento, sem que haja pagamento. É a segunda hipótese de extinção do crédito tributário, que é a compensação. Agora, o artigo 170 que nós vamos ver traz alguns detalhes importantes. Primeiro, a lei. Tem que haver uma lei. Não basta estar a compensação prevista no Código Tributário Nacional como hipótese de extinção. Tem que haver uma lei daquela pessoa jurídica autorizando que haja essa compensação. Então, a lei pode, nas condições sob as garantias que estipular ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos. Então, vencendo é que ainda vai vencer. Então, observe que o crédito tributário tem que estar vencido, mas o que o contribuinte tem para receber pode ser vencido ou vencendo, que ainda vai vencer, do sujeito passivo para com a fazenda pública. Mas há um detalhe importante nesse parágrafo único do artigo 170. Vencendo o crédito do sujeito passivo, ou seja, o crédito do sujeito passivo não vence hoje na data que vai ser feita a compensação, vence mais lá para frente. Vencendo, a lei determinará para os efeitos desse artigo a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente a 1% ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e do vencimento. Ora, então, imagine o seguinte, se o sujeito passivo, vamos colocar essa figura aqui, fica mais fácil de visualizar. Vamos imaginar que existam dívidas recíprocas, né? O sujeito passivo tem um crédito a receber, que a fazenda pública deve ao sujeito passivo, e o sujeito passivo deve um tributo à fazenda pública. Vamos imaginar que nós estamos na data de 30 de março de determinado ano, e, portanto, o crédito tributário está vencido. Mas o valor que o sujeito passivo tem para receber é vencendo, ou seja, vai vencer lá na frente. Ora, então, a fazenda pública não precisa pagar em 30 de março aquele valor ao sujeito passivo, ela pode pagar lá em dezembro. Imagine se você tem que pagar uma dívida para alguém, vencendo em dezembro, e esse cara chega para você e diz assim, meu amigo, você não poderia pagar em março que eu estou precisando desse dinheiro? É óbvio que você vai pedir o quê? Um desconto por antecipação. Né? Bom, então o que determina o parágrafo único do nosso artigo 170, que este valor
pode ser dado um desconto, vamos dizer assim, uma redução, só que a redução não pode ser superior a 1% ao mês, ok? Redução não superior a 1% ao mês. Então é assim que funciona o artigo 170 do Código Tributário Nacional. A Fazenda Pública vai quitar hoje, 30 de março, supondo que nós estamos em 30 de março, um valor que ela poderia pagar lá em dezembro. E ela vai quitar através da compensação. Então vai haver uma redução, mas que não pode ser superior a 1% ao mês. Ok? Maravilha! Bom, vamos ver alguns detalhes, porque ainda tem mais um artigo sobre compensação, mas vamos ver essa posição aqui do STJ. O artigo 170 do CTN impõe o entendimento de que somente a lei pode atribuir à autoridade administrativa o poder de deferir ou não a referida compensação entre créditos líquidos e certos com débitos vencidos ou vencendo. Aquilo que eu falei com vocês. Tem que haver uma lei, não basta estar a compensação prevista no artigo 170 do CTN. Tem que haver uma lei daquela pessoa jurídica para que haja a compensação. E continua o STJ, neste quadro verifica-se a absoluta impossibilidade de o Poder Judiciário invadir a esfera reservada à administração pública e, por conseguinte, determinar a compensação pretendida pela recorrente. Então, nesta ação, o contribuinte entrou no Judiciário pedindo que fosse feita uma compensação, na medida em que haviam dívidas recíprocas, Fazenda Pública devia a ele e ele devia a Fazenda Pública. Ora, o Poder Judiciário não tem a competência de autorizar essa compensação, porque a compensação tem que estar prevista em lei, é da redação do artigo 170. A lei pode autorizar a compensação. Ok? Então esse é um detalhe muito importante. Não basta existirem dívidas recíprocas, não basta. Tem que haver a lei autorizando a compensação. Nem o Poder Judiciário, nem a Justiça, portanto, pode autorizar uma compensação, determinar uma compensação, se não existir uma lei daquela pessoa jurídica que está na ação. Ok? Muito bem. Um outro detalhe é o artigo 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Então, minha gente, se há uma discussão judicial a respeito de um crédito tributário, antes que saia a decisão definitiva, não pode nem a lei da pessoa jurídica autorizar a compensação. Então, o legislador poderia imaginar assim, se há uma discussão muito longa, muito demorada, com possibilidade de perder, vamos fazer uma compensação e acaba. Não pode. Nem a lei pode autorizar a compensação quando o crédito estiver em litígio judicial sem que tenha havido uma decisão definitiva. Ok? Esse foi um artigo introduzido no Código Tributário Nacional já muito mais para frente. Muito bem, então essa é a compensação, é uma forma de extinção do crédito tributário na qual não ocorre adimplemento, não ocorre pagamento. Os créditos se compensam, evidentemente, vai sobrar um saldo de um deles para ser extinto de outra forma, a não ser que dê uma imensa coincidência dos valores serem iguais. Ok? Muito bem. A terceira hipótese de extinção do crédito é a transação. A transação está no artigo 171 do CTN, é um número sugestivo, né? 171 para transação, mas o número 171 do artigo determina o seguinte, de novo, a lei, tem que haver uma lei.
pode facultar nas condições que estabeleça, ou ao sujeito ativo e passivo da obrigação, celebrar transação que, olha esse detalhe muito importante, mediante concessões mútuas, ambos, fazenda pública e sujeito passivo, tem que ceder nas suas pretensões. Importe em... o código foi publicado errado aqui, essa D aqui não tem, mas saiu publicado errado, fica publicado errado até hoje. Implica em terminação de litígio. Isso aqui é muito importante, implique terminação de litígio, ou seja, tem que haver um litígio judicial constituído. Tem que haver esse litígio judicial constituído para que possa haver a transação. E consequente extinção do crédito tributário. Então, minha gente, o parágrafo único determina que a lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso. Então, tem os aspectos fundamentais na transação. Vamos lá. Em primeiro lugar, litígio judicial constituído. Isso é fundamental. Para que haja transação, tem que haver um litígio judicial constituído. E mais, tem que haver uma dúvida com relação ao valor real do crédito de ambos os lados. Porque o tributo é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Olha a definição de tributo de novo, lá do artigo 3º. Acontece que, portanto, se a fazenda pública não tiver dúvida, ela não pode ceder. Tem que haver uma dúvida com relação ao valor real do crédito. Então, e aí, havendo essa dúvida, eu vou dar exemplo prático disso, a fazenda pública que achava que o valor que era devido era 1.000, cede um pouco, e o sujeito passivo cede um pouco, porque achava que era 500, e o crédito será extinto por um valor intermediário entre as duas pretensões. Não precisa ser a média aritmética, é um valor intermediário entre as duas pretensões. Eu vou explicar contar um exemplo que ocorreu comigo, que é um caso típico. Eu estava fazendo trabalhando no posto fiscal de Anhangapi. O posto fiscal de Anhangapi é um posto fiscal na entrada do Rio de Janeiro, quem vem de São Paulo, é o maior posto fiscal do estado do Rio de Janeiro. E passou um caminhão, o posto fiscal tem um sinalizador na estrada, uns tipo quebra-mola baixinhos. Então a gente vê, quando o caminhão passa ali balançando muito, a gente vê que está vazio, mas eu achei que estava carregado, era uma carreta imensa, um baú imenso fechado. Eu pedi que parasse e ele foi... Na verdade, a parada é obrigatória mesmo, mas quando a gente vê que está vazio mesmo, a gente conhece, deixa passar, mas eu pedi que ele parasse, achei que estava carregado, e ele desceu do caminhão irritado, foi abrir o baú, aquele baú imenso, lotado, entupido de sucata de papelão. Sucata de papelão. E aí eu vi a tonelada, pesamos o caminhão, né, tiramos a tara, vimos a quantidade de toneladas de papelão que tinha ali dentro, liguei para uma empresa fornecedora de papelão usado, que eu comprava e fornecia papelão usado, vi o preço da tonelada de papelão usado, lavrei o auto-infração, entreguei, o caminhão foi embora. E aí a empresa entrou na justiça, um litígio, uma discussão judicial, alegando que eu estava errado. Alegando o seguinte: o tributo era devido, estava sem nota, isso não havia nenhuma discussão. Só que eu havia cometido um erro, porque alegava a indústria, a empresa, que o papelão lá dentro estava molhado. E papelão molhado pesa muito mais do que o papelão seco. Então a tonelada era muito menor. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui
para fazer um convite muito especial para você que quer fazer o concurso de auditor fiscal da Receita Estadual do Distrito Federal. Concurso esse que já foi autorizado, nós estamos aguardando o edital ainda para 2018 e, claro, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o melhor e o maior programa de carreiras fiscais do Brasil na atualidade. Nós conseguimos aí unificar uma equipe top de linha, uma equipe aí que está à disposição da Lá Concursos e é à sua disposição, aulas super atualizadas e aulas super competitivas, detalhadas, como você acabou de assistir. Gente, nosso curso pré-edital, ele tem um prazo de acesso de 180 dias. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Durante esse período, preste atenção, você terá direito a custo zero de todas as atualizações que forem necessárias para o concurso de fiscal aí do Distrito Federal. Inclusive o seguinte, vamos supor, você se matriculou hoje, daqui uma semana, se Deus quiser, o edital foi publicado. Se o edital for publicado e nós tivermos aí alguma divergência de conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da Lá Concursos, nós iremos fazer uma atualização a custo zero dentro do seu prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos, no nosso curso de carreiras fiscais do Distrito Federal. Nós estamos em atuação em 2018 para o concurso de fiscal também de DF, Goiás, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sob a coordenação do nosso grande mestre, professor André Fantoni. Tá certo, meus amigos? Espero vocês, então, aqui na Lá Concurso. Fui, tchau. Clique lá.